Seguro dizer que qualquer prestígio que Fábio Carille tinha com a torcida do Vasco, ele perdeu nessa partida contra o Puerto Cabello, que apesar de ter sido uma vitória, um desempenho que deixou muito a desejar, uma performance muito abaixo do time e mais uma demonstração de arrogância na coletiva de imprensa. Vamos falar um pouco sobre tudo isso e, claro, tentar destrinchar não somente essa situação dele, mas o jogo em si e a importância dele para o calendário do Vasco. Fala galera, beleza? Eu sou o Eduardo, dono da Analisa Vasco. Eu estou aqui para trazer a minha visão pessoal sobre essa partida entre Vasco e Puerto Cabello, uma vitória por 1-0 em São Januário com gol de Pablo Verratti, gol esse que coloca ele como o maior artilheiro estrangeiro do Vasco no século, com 44 gols marcados, superando aí os 43 gols do Germancano, e também garante ele de forma isolada como o segundo maior artilheiro estrangeiro da história do Vasco, ficando atrás somente do Héctor Viladoniga, que jogou aqui no Vasco lá pelos anos 60, então tem uma marca muito importante de gols, mas, enfim, é uma marca mais antiga que o Verratti continua atrás, ele em algum momento deve chegar nessa marca, se ele mantiver essa média de gols que ele vem tendo pelo Vasco, então simplesmente questão de tempo. Mas além do gol do Verratti, a partida aproveita-se muito pouco dela. É uma partida em que o Vasco, apesar de ter criado boas chances, não teve muita organização e, na verdade, mostrou muita falta de objetivo e até, de repente, de comando, porque o Vasco foi um bando em campo durante a grande parte da partida. A verdade seja dita, o Puerto Cabello é uma equipe que não apresentou nenhuma dificuldade séria para o Vasco, é uma equipe extremamente, e não por culpa deles, não por maldade deles, mas mal preparada. É uma equipe que tecnicamente fica muito abaixo e que permitiu e muito que o Vasco tivesse os espaços que teve nessa partida. Então a vitória por 1-0 somente, ela fica com um gosto amargo, porque ela escancara que o Vasco não foi capaz de ter a competência necessária para conseguir vencer e fazer um saldo de gols que é importante na Copa Sul-Americana. Afinal, você ter o saldo de gols pode fazer a diferença lá na frente, dependendo, por exemplo, de decidir uma vaga na fase de grupos, ficar em primeiro por conta do saldo, enfim. Então, mais uma vez o Vasco, ele abre mão disso, né? Apesar de fazer uma partida em que produz muito volume, não consegue converter. As críticas ao Fábio Carille, elas foram constantes e foram unânimes, tá? E eu vou ser bem sincero, tá? Primeiramente que eu concordo com as críticas. A partida do ponto de vista técnico e tático foi horrível e já passa, por exemplo, pela escolha em poupar os jogadores na partida contra o Corinthians, na última rodada do Campeonato Brasileiro. É uma escolha que eu achei errônea e que não se justifica se colocar o desempenho da equipe nessa partida contra o Puerto Cabello. Então, partindo disso, eu já justifico as críticas. Mas indo além, né? As escolhas que o Carille teve durante o jogo, as substituições que ele fez, enfim, ele iria colocar, né, o Lucas Oliveira para jogo mais uma vez, repetindo a dose do que ele fez contra o Melgar, custando então, naquela ocasião, né, a vitória. Então ele iria repetir essa dose. Por sorte, ou não sei, enfim, não deu tempo, né, dele colocar. E óbvio, nada contra o Lucas pessoalmente. Certeza que é um cara que se prepara da melhor forma possível, que busca o melhor para si, para tentar ajudar o Vasco. Estou falando só do jogador Lucas Oliveira. Não vive um bom momento. Simples assim. Então, é muito complicado, porque são muitas escolhas erradas e, mais uma vez, elas custam a performance do time. Assim foi contra o Melgar, em que o Vasco abre 3-1 e aí numa queda de performance cede o empate, e também assim contra o Corinthians, em que eu acabei de mencionar, né? Ele poupa o time titular e aí é derrotado em 3-0 lá na Neoquímica Arena. Normal que fosse, né? Porque mesmo com o time titular do Vasco já seria um desafio muito grande. E aí você ainda bota um time reserva num desafio como esse contra o Corinthians, que, assim, estatisticamente, o Vasco ele é derrotado lá desde 2007. Na verdade, não vence em São Paulo desde 2007. São 18 anos de hiato, né? Então, escolhas erradas atrás de escolhas erradas. E então eu entendo a vaia. E o principal, é um jogo às 9h30 da noite de uma terça-feira, né? Um jogo que por si só já é difícil, já gera um estresse, e aí tem toda aquela burocracia que a Conmebol gera nos seus jogos.
uma cobrança exacerbada nos torcedores, nos jornalistas ali, por conta de todo aquele protocolo que é gerado por uma partida internacional. Claro, fica, claro, o positivo da coisa, o Vasco, São Januário voltando a receber uma partida internacional, mas tudo isso contribui para um estresse. Então não dá para julgar o torcedor. O Carille chegar na coletiva e falar que a vaia em nada ajuda, olha, teoricamente ele está correto. Na verdade, ele está apontando uma coisa que é óbvia. No momento algum, a vaia foi feita para ajudar. Pelo contrário, a vaia ela é feita para externar uma insatisfação. É para colocar para fora o pensamento da torcida. E você percebe ali no estádio, eu estive lá, né, eu pude estar lá, que a vaia ela é geral. Não é uma vaia aqui, uma vaia lá, não. É uma vaia geral. É unânime. É literalmente uma concordância da arquibancada em vaiar o Fábio Carille. Ponto. Isso aconteceu durante o jogo inteiro. A gente teve vaias no começo do jogo, a gente teve vaias no decorrer da segunda etapa e após o jogo. Né? No apito final a gente teve vaias. Inclusive, fica o registro do vexatório episódio que foi o Carille sair correndo pro vestiário no fim do jogo com medo das vaias, se esquivando das vaias, que assim seja. Enfim, é uma coisa até meio complicada de falar, porque, sério, eu acho que por si só já personifica qualquer opinião que eu pudesse ter, né? A postura do técnico em sair correndo pro vestiário com medo de cobranças é bizarra. É loucura, mas é talvez alguém entendendo que não tá fazendo o melhor que pode, não tá entregando o que deve. Então, não sei, né? Mas aí a arrogância dele na coletiva, e esse arrogância ele não é um ataque pessoal, não é assim uma ofensa ou qualquer coisa assim, é uma constatação factual da coisa. É um comportamento de arrogância, né? Porque ele em todo momento reafirma que o trabalho vem sendo feito, que a parte dele está sendo feita, que está pensando no melhor para o clube, não sei o que. Em momento algum você vê ele dizer: olha, a gente tentou, acreditava nisso, mas não foi como a gente planejava. Você não vê uma resposta dele nessa natureza, sabe? É sempre: olha, você tem que entender que o calendário ele é difícil. Olha, você tem que entender que a torcida do Vasco ela tá muito machucada, e aí vai vaiar, isso atrapalha. Então é sempre isso, sabe? É sempre terceirizando a culpa, enfim. Não tem como terminar esse vídeo de uma outra forma. Eu até recentemente falei sobre esse movimento fora Carille, né? Eu falei, inclusive, após essa partida contra o Corinthians, o quanto que eu não vi ainda a urgência, né, para pedir esse movimento, para ficar nessa tecla. Mas hoje eu vejo, o trabalho ele não evolui, na verdade ele involui. Ele está regredindo em questão de qualidade. Então, o fora Carille ele torna-se pertinente, né? É o melhor caminho para ambas as partes. Carille já está se desgastando mais uma vez com uma nova equipe. Então, o ideal é ele sair e tentar em algum outro lugar manter ali a carreira dele e o Vasco correr atrás de alguém o mais rápido possível. Bom, no mais é isso. É minha opinião sobre o jogo, sobre a situação toda. Você pode concordar ou não. Basta comentar aqui embaixo. Eu vou adorar ler seu comentário. É aquela protocolaridade de sempre, deixar o like, se inscrever, seguir as redes sociais, todas sob @analisacrvg. E eu peço desculpas se eu tiver errado alguma pronúncia ou se minha cara estiver muito séria, porque eu realmente estou bem cansado. Cheguei em casa do jogo aqui só para gravar esse vídeo, que eu provavelmente vou editar durante a manhã e soltá-lo. Então eu peço desculpas por qualquer coisa aí. É sempre bem difícil gravar vídeo nesse horário assim, com o cansaço que eu tô, mas a gente tem que manter a rotina. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.